Olá, queridos e queridas, tudo bem? Espero que todos e todas estejam bem. Vamos avançar aqui no nosso curso de Direito do Consumidor. Já estamos na nossa aula 8 de Informação dos Sonhos. Vejam só quanta coisa a gente já viu. Seguindo aqui, nossa proposta, nosso combinado de fazer aulas expositivas, sucintas, uma complementação àquilo que vocês já tiveram na faculdade, seja numa disciplina autônoma de Direito do Consumidor, como a maioria das faculdades, seja como alguma aula especial de uma cadeira lá de direito civil, direito difuso, não sei dizer, mas acredito que a maioria de vocês é necessário que tenha tido um contato com o direito do consumidor. A maioria das faculdades vai trazer esse contato, esse primeiro contato com o direito do consumidor. Aqui nós vamos complementar, né? Então, para quem tem alguma dúvida, deficiência, essa aula é importante. Então, é uma aula expositiva, eu vou trazer alguns esclarecimentos, vou trazer uma linha norte. A minha linha norte é o CDC, que é o grande núcleo do direito do consumidor, não tanto as leis especiais, e a gente está seguindo desde o comecinho do artigo 1º, 2º, 3º, vindo nessa ordem. Na aula passada, eu descumpri a minha promessa e já pulei lá para a parte processual, artigo 80 e seguintes, mas agora eu vou voltar, né? Eu fiz esse pulo lá para a parte processual porque eu queria trazer um link com o que a gente estudou na outra aula, que era a responsabilidade civil. Então, a gente falou rapidamente sobre a parte processual, aquilo que o CDC traz. Eu trouxe vários alertas falando que o CDC está, entre aspas, incompleto, porque ele traz um microsistema coletivo e vocês precisam pesquisar, estudar as demais normas do microsistema coletivo para ter essa ideia geral aí do direito processual do consumidor e do direito coletivo. Mas, como a proposta que é falar do CDC, a gente já venceu essa etapa de trazer aí os dispositivos principais que falam no CDC do processo coletivo. Agora a gente vai voltar aqui a falar do direito material, não mais do direito coletivo, e a gente vai falar, o tema da aula é práticas comerciais, que está no artigo 29 seguintes. Eu costumo chamar isso aqui, esses temas a partir de agora, de, entre aspas, parte especial do CDC. Não existe parte especial, é diferente do Código Penal, que está escrito parte geral e parte especial. Mas na minha cabeça, para um fim didático, eu costumo pensar como tudo aquilo que a gente falou antes, exceto, né, o direito processual, que é uma outra linha de pensamento, mas tudo do direito material que a gente falou, do artigo 1º até o artigo 28, na aula passada, seria, entre aspas, uma parte geral, porque ele se aplica para toda e qualquer situação, e agora a gente vai falar parte especial, entre aspas, porque são pontos específicos que o CDC traz para fazer valer todas aquelas regras da parte geral. Ou seja, esses pontos específicos o CDC traz duas formas, na verdade três. Eu vou explicar o porquê na verdade. Não? Então, são as práticas comerciais e a parte contratual. Né? Então, o CDC vai trazer aí a parte de práticas comerciais e a parte de proteção contratual. São as duas linhas de temas específicos em que vão valer todas aquelas regras gerais. E eu digo possivelmente porque o terceiro tema seria o superendividamento, né? Que também está relacionado à parte contratual, é um tema talvez mais transversal, mas ele foi trazido aí através da inovação da Lei 14.181, 181, de 2021, e ele trouxe aí todas as regras sobre superendividamento. Então, nós temos, vamos dizer, três partes especiais em que se aplica toda essa sistemática do que a gente estudou nas aulas 1 a 6. Também, claro, a parte processual da aula 7, mas estamos aqui no direito material. Então, o tema da aula hoje é práticas comerciais, e daí depois a gente vai seguir para outro grande tema, que é proteção contratual. Um outro dado interessante, lembre-se que eu falei que o direito consumidor ele é híbrido, né? Então ele é um pouco direito fundamental, um pouco direito lá norte da ordem econômica. Esse aqui é um grande exemplo de por que ele é o norte da ordem econômica. Por quê? Porque aqui ele vai determinar como que devem ser realizadas as práticas comerciais. Ele vai trazer restrições aos fornecedores para que não se cause aí um abuso de direito na circulação de mercadorias por parte desses fornecedores. Então,
ao mesmo tempo que ele traz restrições, ele traz diretrizes. Então, é interessante a gente ver que todos os sistemas que a gente vai falar agora, oferta, publicidade, cobrança de dívidas, banco de dados e cadastro, ele autoriza, o CDC autoriza, ele traz diretrizes e traz limitações. Então, isso quer dizer que esse é um aspecto muito importante aí do lado econômico do direito do consumidor, né? Pensando aí nas relações de consumo, no aspecto econômico, na circulação de mercadorias, né? Esse é um tema típico, né? E depois o tema de proteção contratual também, né? Então, vamos lá avançar. São vários subitens aqui nas práticas comerciais e a gente pode pensar no seguinte, perdão, tarjeta, oferta. Vamos falar primeiro aqui da oferta. Gente, esses erros acontecem aqui, mousepad é um problema, é uma solução, é um problema, né? Mouse é mais fácil, mousepad é mais fácil de usar, mas esse é um banano dele. Mas esse não é um acidente de consumo, não se preocupe. Vamos lá. Oferta, né? Então, a oferta é uma das espécies do grande gênero de práticas comerciais. Né? Antes de falar da oferta, eu queria comentar que as práticas comerciais ela vai abranger várias espécies de oferta, publicidade, cobrança de dívidas e banco de dados e cadastro. Né? E ela vai trazer aqui uma ideia de consumidor por equiparação, que é aquele do artigo 29, né, que são as pessoas expostas às práticas comerciais. Né? Só lembrando, fazendo o link lá com a aula 2 ou 3, né, que é uma das, aula 2, que é uma das espécies de consumidor por equiparação. Então, vamos à oferta. Né? A oferta nada mais é do que a forma do fornecedor oferecer seu produto ou serviço. Né? Então, a oferta, eu já havia comentado numa aula anterior, ela vincula. Por que vincula? Porque ela é uma promoção, ela é um oferecimento, é uma ideia de seduzir, oferecer um produto ou serviço e seduzir o consumidor a comprá-lo. Seduzir não é uma palavra que pode causar aí um ilícito, né? Seduzir é estimular, né? Não é enganar, como a gente vai ver, se estimular, extrapolar, a ponto de enganar, a ponto de abusar, daí vai ser uma oferta regular, a gente já vai entrar nisso. Mas a ideia é estimular, né? Os fornecedores no mercado de consumo, pensando na livre concorrência, né? Pensando em todos os produtos possíveis, na massificação, né? Que é tudo que a gente for na aula 1, e nas grandes possibilidades de escolha que o consumidor tem, ela tem que ter alguns mecanismos para poder oferecer, para poder estimular, oferecer seu produto, serviço, para poder estimular o consumidor a adquirir dela, né? Por isso que eu digo que esse é um tema relacionado à parte econômica do direito do consumidor, porque nessa pleiade de possibilidades de produtos e serviços, como que um consumidor pode se destacar? Então, ele pode fazer algumas coisas? Sim, ele pode, desde que ele observe limites. Então, vai ser as questões relacionadas à oferta e à publicidade. Então, a primeira palavra-chave relacionada à oferta é que a oferta vincula, né? Então, tudo aquilo que tem panfletos comerciais, etc., ela vai vincular, né? E a oferta, ela é necessariamente marketing, né? Oferta e marketing são sinônimos? Não necessariamente, porque apesar da oferta envolver o marketing, né, que são aquelas técnicas aí para criar essa oferta, né, para estimular, etc., ela tem efeitos jurídicos. Né? O primeiro deles é que ela vincula, né, que ela não pode ter vícios, né, sob pena de ser irregular, e também ela deve ser precisa, né? Então, a oferta deve ser precisa, ela deve, algumas técnicas podem trazer algum rebuscamento, mas a oferta deve ser precisa. Estou oferecendo esse produto, né? Quando a gente fala de publicidade, a gente vai falar algumas técnicas aí fantasiosas de oferecer produto ou serviço, mas isso não pode desconfigurar a ideia de ser precisa, né? O produto, a oferta do produto ou serviço. Ou seja, você pode criar aí uma campanha fantasiosa, trazendo aí, sei lá,
herói, não sei o quê, mas tudo isso vinculado a um produto determinado, né? Então, a oferta tem que ser precisa, né? Então, falando lá especificamente do que está no CDC, no artigo 30, a gente fala que toda informação ou publicidade precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor, ou seja, vincula o fornecedor, que a fizer veicular dela ou dela se utilizar, integra o contrato. Então, ela integra o contrato, porque se pensarmos no contrato lá do direito civil, a proposta vincula, né? E tem algumas nuances, tá? Mas em geral a proposta vincula o contrato. Aqui da mesma forma, a oferta vincula. A oferta está em paralelo com a proposta lá do Código Civil. Então, a oferta e a apresentação de produtos e serviços devem ter informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, né? Sobre suas características, qualidades, quantidade, proporção, preço, bem como sobre os riscos que apresenta a saúde e a segurança, né? Então, daí o código traz algumas ideias, né, sobre essas informações como devem vir, por exemplo, produtos refrigerados, elas devem ser gravadas de forma indelével, né? Ou seja, a refrigeração não pode descaracterizar ou prejudicar essas informações que estão escritas no produto, né? Os fabricantes e importadores devem assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, sendo que se acabar, se cessar essa produção e importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável, né? Daí também o CDC traz algumas ideias sobre a oferta por telefone, o reembolso postal, imagino isso daqui eu já esteja um pouco datado, né? Talvez pelo WhatsApp, né? Que a gente possa pensar, não aquele telefone de ligação, né? E daí a gente pensa também que há a ideia de solidariedade. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos seus prepostos ou representantes, no caso de eles estarem veiculando sua oferta, né? Daí, em relação à oferta, pensamos que a oferta, como ela vincula, o que acontece se o fornecedor se recusar? Traz um panfletinho aqui, fala 2 por 1, quero fazer valer. E aí, se ele se recusar, o que acontece? Está no artigo 35, né? O fornecedor poderá escolher, aqui, pensando até uma regra parecida lá com aquela da responsabilidade civil, nesse caso específico da oferta, o consumidor poderá escolher aqui para fazer valer essa oferta, exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou serviço equivalente, ou rescindir um contrato com o diretor da instituição do que antecipou, atualizado e perdas e danos. Né? Ideia aí similar para ela com aquilo que a gente viu na aula de responsabilidade. Né? Pois bem, essa é a oferta. A oferta também está muito relacionada ao grande tema que nós sempre somos chamados a opinar, que é a questão da publicidade, porque sempre, pelo menos no meu caso, vão pedir nossa opinião sobre alguma campanha, alguma publicidade e como que isso se reflete no nosso querido direito do consumidor, né? Então, a oferta, o que é? A oferta nada mais é do que a publicidade nada mais é do que o veículo em que é feita a oferta, né? Publicidade é uma forma aí, é uma ciência autônoma, né? Relacionada à publicidade, propaganda, marketing, etc. Mas é uma ciência que determina como que vai ser feito esse estímulo ao consumidor e ela deve observar, portanto, limites. Então, ela é o veículo da oferta, né? Então, toda, perdão, a oferta ela não pode ser ilícita, né? Então, ela deve obedecer ao princípio da transparência, né? Não pode veicular alguma coisa aí que seja proibida, né? Então, deve ser transparente, deve ser facilmente identificado como uma publicidade, né? Ela não pode ser subliminar, né? Não pode ser clandestina, ou seja, uma situação em que é uma publicidade, mas que tenta se esconder quem quer o produto ou serviço, quem que está oferecendo isso, né?
relacionado também com a ideia da oferta, né, que deve ser deve ter informação precisa, inclusive, sobre seu veiculador. E também ela não pode ser enganosa abusiva, né, que são aí os dois grandes temas aí da publicidade que nós vamos ver. Né? Então, a enganosa abusiva. A enganosa que é aqui, eu estou aqui no artigo 36, enganosa que é a 37, perdão, parágrafo primeiro, é aquela que induz a erro, e abusiva é aquela que se vale de uma situação, do valor que o CDC protege. Né? Então, eu vou ler os artigos aqui. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor a identifique como tal. Né? A ideia é da transparência. Né? O fornecedor manterá seu poder a informação dos dados técnicos e científicos que dão sustentação a essa publicidade. Né? Daí toda a publicidade enganosa ou abusiva é proibida. Enganosa é aquela informação de caráter publicitário ou qualquer outro meio, mesmo por omissão, veja que pode ser feita por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor. Erro por quê? A respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço, ou quaisquer outros dados sobre os produtos e serviços. Então, pode induzir a erro sobre o que realmente é, sobre o preço, né? É aquela publicidade que é nefasta, por exemplo, ela causa um prejuízo, porque não necessariamente, temos inúmeros exemplos, eu não quero citar nomes aqui, mas que ela acaba criando aí situações que o consumidor é levado a adquirir um produto que não é, na verdade, aquilo que está sendo oferecido por causa da publicidade. Enquanto que a publicidade abusiva, que também é proibida, ela é discriminatória, né? Ela incita a violência, explora o medo, superstição, se aproveita da deficiência, do julgamento, experiência de criança, valores ambientais, daí a gente pode também trazer por alusão, por equiparação idoso, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, essa daqui é a definição do parágrafo 2º. Né? Ou seja, ela vai contra os valores que o CDC protege. Né? Então, tudo aquilo, direitos básicos, princípios. Né? Então, se ela vai, nesse caso, ela incita qualquer outra coisa que é contra esses valores, ela vai ser considerada abusiva. Né? E daí, finalmente, o código fala que a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Por exemplo, esse produto só funciona com esse tipo de carregador. Né? Se ele omite isso, né? No caso seria até uma venda casada, né? Se no caso ele omite, então ela também vai ser considerada enganosa por erro, daí no caso por omissão. Né? Daí o ônus da prova da veracidade e correção da informação cabe a quem as patrocina, né? Ou seja, o patrocinador é aquele responsável, né, pela, nesse caso, pela responsabilização. Daí, alguns temas interessantes, tipo o teaser. Né? O teaser, o que é? É uma campanha que vai fazer um anúncio de uma publicidade. Então, veja, vamos anunciar um produto. Isso daí é proibido? Por ser aí uma campanha direta? Não, não é proibido. Né? Daqui é a ideia da jurisprudência. Por quê? Porque não induz a erro, não é subliminar, não é abusiva. Né? O merchandising, né? Que é aquele, por exemplo, eu estou sem nada aqui para nenhum produto aqui para mostrar, mas, por exemplo, um filme ou uma novela em que a pessoa consome um produto, se dá destaque para esse produto, mostrando, então, que estimulando que, daquela dada situação, personagens daquele tipo consomem esse produto. Isso é proibido? Não, não é. Né? Então, novamente, ela não é enganosa, nem abusiva, nem subliminar. E o puffing, né? O puffing é aquele exagero, né? Aquela campanha que é exagerada, uma coisa fantasiosa, absurda. Ele não é proibido desde que ele seja identificado como um contexto teatral, né? Ou seja, se for aí qualquer dado que se relacione a uma realidade possível, daí ele é proibido, é considerado proibido. Certo? Pois bem, agora a gente pode avançar aqui. Já falamos da publicidade. Agora a gente pode falar de um tema que é o meu tema aqui do TCC, vejam só. Um ponto que eu gosto bastante, que é relacionado ao de direito, que é práticas abusivas.
Veja só, práticas abusivas é tudo aquilo que se relaciona ao abuso de direito, ou seja, novamente, há um direito do fornecedor em fazer, oferecer, vender, circular, veicular, só que se ele abusa desse direito, ele é considerado ilícito, são consideradas práticas abusivas, né? Daí, nesse caso, já tem uma responsabilização por constar aí, por subsumir alguma das hipóteses, já é responsabilizado o fornecedor. Aqui estamos no artigo 39, e são várias hipóteses de práticas abusivas, né? E daí a gente pensa no seguinte: a ideia geral, foi feita no Código sobre as práticas abusivas, é um desacordo aí com padrões de mercado, né? Então, padrão de mercado muito agressivo que esteja aí possivelmente causando ilícito, isso daí é considerado abusivo, né? Vamos lembrar que o rol do artigo 39 é exemplificativo. Vamos pensar que tudo que está lá no artigo 39 tem uma presunção de abusividade, né? E também, vez ou outra, o PROCON traz aí algumas práticas que não estão no código que são consideradas abusivas, assim como a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então, é um rol aberto em andamento que tem esse poder aí de já trazer essa ideia de ser abusivo por si só, né? Então, aqui eu recomendo a leitura porque, por exemplo, a venda casada, entregar ao consumidor qualquer produto sem solicitação, prevalecer-se da fraqueza e ignorância do consumidor, exigir vantagem manifestamente excessiva, executar serviços sem a prévia elaboração do orçamento, passar informação depreciativa sobre o consumidor, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Aqui é mera leitura. E o artigo 40 ainda traz algumas questões relacionadas ao orçamento, né? Quando solicitamos orçamento. Então, por exemplo, ele será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos, condições de pagamento e as datas de início e término, né? Daí tem a discriminação aí do que deve entrar nesse orçamento. No caso de produtos ou serviços sujeitos ao regime de controle e tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais, sob pena de multa, que está no artigo 41, né? Certo? Então, são minúcias aí sobre a questão do orçamento. E agora a gente vai falar de outra espécie do gênero de práticas comerciais, que é a nossa querida cobrança de dívidas, né? Cobrança de dívidas é aqui um justo direito do fornecedor que não recebeu pelo seu produto ou serviço, né? E aqui é o aqui chamado exercício regular de direito, né? Se o consumidor não pagou esse problema, ele tem e deve cobrar por esses valores, mas, novamente, há limitações. O direito de cobrar não é ilimitado. E o que o código inibe, né? Não pode expor o consumidor a ridículo, nem fazer qualquer constrangimento ou ameaça para ele. Deve utilizar as vias normais, né? Certo? Então, não pode se ameaçar, falar, se não pagar, vou fazer isso, ou então, se for a ridículo. Uma situação que vem ocorrendo há algum tempo, aí, ligações intermináveis, intermitentes aí no telefone do consumidor cobrando, né? Então, isso daí também pode ser considerado uma forma ilícita de cobrança de dívidas, né? O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do débito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, ou seja, aquela ideia de retornar em dobro aquilo que se pagou. Então, se ele é cobrado indevidamente, o fornecedor deve devolver em dobro, né? E daí, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor devem constar os dados dele, inclusive o CPF e o CNPJ, né? Muito bem, essa é a cobrança de dívidas. E o que acontece se o consumidor não paga a dívida? Nós avançamos aqui para outro artigo do direito do consumidor, que vai falar do banco de dados e cadastro, né? Então, novamente, a diferença, banco de dados e cadastro. O cadastro é aquele que o consumidor autoriza, que ele entra, e o banco de dados ele não autoriza, né? Então, famosa negativação, aí, né? O
um banco de dados sobre os consumidores inadimplentes. Então, o banco de dados e o cadastro, eles entram nessas situações de inadimplência, né? E daí o consumidor, apesar disso ser outro exercício regular de direito, porque é uma forma de disseminar que um consumidor não é um bom pagador, apesar disso, consta a ideia de que o consumidor deve ter acesso às informações sobre ele existentes nesses cadastros. Por quê? No banco de dados. Porque, bem com suas fontes, porque ele tem um teor público, né? São cadastros em instituições privadas, SPC, Serasa, etc., mas ele tem um teor público, porque princípio protetivo, etc., toda a ideia do direito do consumidor. Né? Tem um controle dessas informações, né? Para que essas informações são informações delicadas, elas não podem ser utilizadas, assim, vendidas, etc., de qualquer forma, né? E daí, os cadastros devem ser objetivos, claros e verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão. Né? O consumidor, quando encontrar inexatidão dos seus dados de cadastro, poderá exigir sua correção, devendo, após 5 dias, comunicar a alteração dos eventuais destinatários das informações. Os bancos de dados, que são considerados de caráter público, e, consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas quaisquer informações que possam impedir ou dificultar o novo acesso ao crédito. Ou seja, depois de 5 anos, não se pode trazer uma informação denegatória sobre esses consumidores. Né? Todas as informações devem estar em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, e os órgãos de defesa do consumidor manterão um cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra os fornecedores, devendo divulgá-lo anualmente. Né? Isso com relação aos fornecedores. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Né? Isso aqui é o que a gente fala, então, relacionado ao banco de dados. Eu vou trazer mais 2 informações interessantes sobre o banco de dados na área que vem, que estão nas súmulas. Eu quero trazer para vocês algumas discussões aí sobre o que pode acontecer nesses banco de dados. Então, estejam comigo para a nossa próxima aula. Obrigado.